Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando início à nossa nona aula do nosso mini curso de APIs REST com Spring. Bom, na aula de hoje a gente vai desenvolver uma nova API, uma API que nos permite remover uma despesa. Com isso, a gente finaliza as principais operações aí que a gente vai estar aplicando sobre a nossa entidade despesa. Vamos recapitular aqui de forma bem rápida todas as APIs que já desenvolvemos aqui no nosso mini curso. Bom, a primeira API que a gente desenvolveu foi essa API aqui que lista todos os registros existentes em nosso banco de dados. Então, quando a gente quer estar listando todas as despesas que a gente inseriu, a gente utiliza essa nossa API. Seguindo aqui, a gente criou uma API que nos permite buscar uma despesa em específico. Então, por exemplo, suponha que a gente tenha lá 1000 despesas inseridas e a gente quer buscar uma com um ID específico, a gente vai fazer a utilização dessa nossa API aqui. Bom, a terceira API que a gente desenvolveu foi a API que nos permite inserir uma nova despesa. Então, a gente conheceu nesse momento aqui a utilização do método POST, como que a gente envia dados no body da requisição e desenvolvemos essa nossa API. Bom, legal, seguindo, desenvolvemos a API que nos permite atualizar uma despesa de forma integral. E aí conhecemos o funcionamento aqui do método put e o conceito importantíssimo de idempotência. Vocês estão lembrados? Quando a gente realiza a mesma requisição diversas vezes e obtém o mesmo resultado, tá? Esse é o conceito de idempotência. Então, o método put ele tem essa característica, o método patch e o método get. Tá bom? O POST não. Toda vez que a gente realiza uma nova requisição, a gente está criando um novo recurso lá no nosso servidor. Bom, seguindo aqui, tá? E para fechar, a última API que a gente desenvolveu foi a de patch, utilizando o método patch, né? Que nos permite atualizar uma despesa de forma incremental ou de forma parcial. Eu consigo estar passando apenas um campo aqui da minha expense e estar atualizando somente este campo. E agora, para finalizar, a gente vai desenvolver o quê? A API que nos permite remover uma despesa. Legal? Vamos seguir, então, aqui com a nossa implementação. Antes de seguir aqui com a criação do método, só para fechar, lembra que eu sempre mostro para vocês essa pequena analogia aqui do método HTTP versus a operação que eu estou realizando sobre o meu dado. Então, a gente aprendeu o GET, aprendeu o POST, o PUT, o PATCH, e só para finalizar agora, vamos utilizar aqui o delete, tá? Para remoção de dados. Voltamos aqui para o nosso IntelliJ e vamos seguir aqui com a implementação. Esse cara, ele vai ser o quê? Ele retorna nada, tá? Então, por isso que o retorno aqui do método é void. Diferente aqui, por exemplo, do patch update, que ele devolve a própria expense, né? Todos aqui têm um retorno. Aqui no caso, eu devolvo uma lista, só que aqui no caso do delete, eu simplesmente não retorno nada na resposta. Bom, então vou chamar esse cara aqui de delete. O que ele recebe? Bom, ele vai receber o ID da despesa que eu quero remover. E aí a gente vai fazer o seguinte, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu poderia fazer o seguinte, ó, chamar o método aqui, ó, delete by ID, e pedir para ele tentar realizar a remoção. Só que dessa forma, eu não garanto e não consigo dar um feedback para o cliente que a despesa não existe, caso o cliente passe um ID inválido. Então, no caso, para dar uma resposta mais adequada e informando o cliente que não existe a despesa que ele passou um ID inválido, o ideal é a gente primeiro realizar a busca dessa despesa. Tá? Então, eu vou utilizar aqui o método findID, que a gente já vem utilizando em outros momentos. Já utilizamos aqui no patch, já utilizamos aqui no update. Então, eu faço o find by ID aqui. Então, vou criar aqui a minha variável. Por quê? Porque dessa forma eu consigo verificar se existe essa despesa. Caso não exista, já retorno aqui um 404 ali informando o cliente. E aí ele consegue, do lado dele, corrigir e passar o ID de forma correta. Bom, e agora eu não vou utilizar aqui o delete by ID. Eu vou estar utilizando o delete, que eu passo a despesa que eu quero estar removendo. Poderia estar utilizando o ID? Poderia também, tá? É uma outra solução. Poderia fazer o find by ID e seguir aqui, ó, com o delete by ID. Tá? Talvez fique até mais limpo a solução.
Então, vamos deixar aqui dessa forma. E aí vai do seu gosto, tá? Se você quiser também estar fazendo da outra forma, sem problema algum. Ambas as formas a gente obtém o mesmo resultado. Bom, e agora falta a gente colocar o métodozinho do mapping aqui, que é o delete mapping. A URL é a mesma que a gente utilizou aqui, tanto no patch quanto no put. Vamos passar aqui /expenses e o ID que a gente vai estar fazendo a remoção. Bom, agora eu preciso, né, como vocês já devem saber, eu preciso vincular esse parâmetro aqui, esse ID, com o ID que está vindo aqui no path da minha requisição. Para isso, a gente utiliza o path variable. Vocês já conhecem esse cara, já apresentei para vocês. E aqui eu passo o mesmo nome que eu coloquei aqui, que é o ID. Então, legal, já está pronto o nosso método, muito simples o delete. Vamos agora testá-lo lá no Postman. Vou inicializar aqui a nossa aplicação e a gente vai realizar o teste desse método para verificar realmente se está funcionando como esperado. Venho aqui no Postman. Então, olha só, aqui já organizei todas as operações que a gente desenvolveu até agora no nosso mini curso. Então, vou fazer a inserção de uma despesa. Feito a inserção, gosto sempre de vir aqui na listagem para garantir realmente que foi inserido com sucesso, que está listando aqui todos os registros esperados por nós. Agora eu vou criar uma nova abinha e vamos fazer a nossa request de delete. Então, vou colocar aqui o métodozinho delete. A URL eu vou copiar aqui para facilitar a nossa vida. E aqui, qual que é o ID que eu quero estar removendo? Bom, eu quero estar removendo o ID 1. Por quê? Porque é o único que existe aqui no nosso banco de dados nesse momento. Então, vou passar aqui o ID 1 e vou fazer a requisição. Retorno aqui 200, sucesso. Tá? Não retornou nada aqui na resposta, por quê? Porque o retorno aqui do nosso método ele é void. Este é o formato esperado aí do método delete. Ele não retorna nada, no content aqui na resposta. Então, vou pedir para listar aqui novamente. E agora a gente não tem nada. Ele retornou uma lista vazia porque a gente fez a remoção da única despesa que existia em nosso banco de dados. Por exemplo, imagina agora, tá, que eu faço essa mesma requisição. Vou fazer a mesma requisição com o ID 1. O que vai estar acontecendo? Ele vai estar retornando o 404. Por quê? Porque ele fez o find by ID aqui, verificou, existe a despesa com ID 1? Não existe. Então, retorna aí um not found. Por isso que ele retornou aqui, então, o 404 para o cliente. Dessa forma, o cliente consegue fazer a tratativa, identificando do lado dele que essa despesa não existe, e aí fazendo a correção, fazendo o ajuste para enviar o ID correto. Caso você tenha ficado com alguma dúvida nesse processo, sempre eu digo aqui no final das aulas, deixa nos comentários, tá? Não pode estar ficando com dúvida. Próximas aulas a gente vai começar aí a aplicar os conceitos de REST, que é muito interessante. Então, não percam as próximas aulas. É isso aí, pessoal, e até a próxima. Forte abraço.